Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Hoje a gente vai se aventurar no mundo. Um mundo cheio de mistérios e curiosidades. Vamos falar de superstições e práticas religiosas, sabe? É isso aí. E preparem-se, porque a gente vai viajar no tempo e no espaço, viu? A gente vai vasculhar um monte de fontes históricas, relatos de diferentes culturas, épocas. É para entender como essas crenças, esses rituais, esses objetos cheios de simbolismo foram se moldando ao longo da história. Tipo, a gente vai dar uma olhada nos moinhos de oração lá no Tibete, sabe? E nos costumes do hinduísmo, com aquelas estátuas enormes de touros nos templos e a veneração de tantas divindades. Isso aí. Vamos falar também do budismo, como ele surgiu, qual a filosofia por trás dele. Ah, e tem mais. Vamos desvendar os mitos e os rituais dos zoroastrianos, tudo lá no Zen da Vesta e as práticas do judaísmo como elas são vistas no Talmud. E não par por aí, não. Yeah. A gente vai dar uma volta pelo mundo, explorando as superstições e os costumes de vários povos. Dos povos indígenas das Américas até os flagelantes da Europa medieval, passando pelo folclore escocês. Uau! É muita coisa, né? Mas calma, a gente vai te guiar por esse labirinto de informação. A ideia é a gente pensar as ideias mais interessantes, sabe? Os insights mais reveladores para você entender o contexto histórico e cultural de cada prática. Sem se perder em um monte de detalhes. A gente quer te mostrar as conexões, as semelhanças, as diferenças. E te levar a refletir sobre essa busca humana por significado, essa busca por entender o mundo, o divino. A própria natureza da fé. Exatamente. Então, para começar, que tal a gente falar um pouco sobre a devoção mecânica? Boa! E nada melhor para ilustrar isso do que os moinhos de oração no Tibete, né? Ah, sim, os moinhos de oração. Hum. Sabe que eu sempre achei isso fascinante? Pois é. E a gente tem relatos de vários viajantes, como a Miss Cumming, descrevendo esses cilindros cheios de orações, sabe? É, girando sem parar, como se estivesse mandando aquelas preces para todos os cantos. E o mais legal é que eles têm vários tamanhos, né? Tem uns pequenininhos de mão, tipo um guizo É, e tem uns gigantescos. de 2, 3 metros de diâmetro movidos a água ou a vento. Impressionante, né? Imagina a força da água movendo aquelas estruturas, aqueles cilindros enormes repletos de preces, trabalhando sem parar dia e noite. É como se a oração nunca parasse, né? É, como se a intenção estivesse sempre ali presente, sabe? É. Independente de a gente parar para rezar naquele momento. É como se a gente externalizasse a oração, né? É, tipo isso. E interessante como cada cultura encontra um jeito de expressar sua fé, né? Com certeza. E falando em expressar a fé, que tal a gente dar uma olhada agora no hinduísmo? Ah, o hinduísmo, uma religião rica em simbolismo, né? Muito rica. E um dos símbolos mais marcantes, pelo menos para mim, são aquelas estátuas imponentes de touros nos templos. É verdade. Feitas de mármore, de metal. E sabia que a gente encontra uma referência a esse simbolismo até no Templo de Salomão? É. A fonte menciona a grande bacia de bronze, que era sustentada por 12 bois de metal. Que interessante. É. Um símbolo que atravessa culturas e religiões, né? Pois é. E a fonte sugere que o touro pode estar ligado aos antigos cultos à natureza. Faz sentido, né? O touro, símbolo de fertilidade. E o equinócio de primavera, quando o sol entra no signo de touro, era um momento de grande celebração em muitas culturas. É época de renascimento, de renovação. Exatamente. E por falar em divindades, no hinduísmo a gente vê uma evolução bem curiosa no conceito do divino, né? Sim. Começa com a deificação do sol. É o astro-rei, fonte de vida, de luz. Naturalmente, ele foi associado ao divino, né? Ah, E depois, outros corpos celestes também foram considerados deuses, mas deuses menores. é uma hierarquia divina, né? Isso. Mas com o tempo, a ideia de um único poder divino supremo foi ganhando força. E essa ideia já aparece no Rig Veda, um dos textos mais antigos do hinduísmo, né? Exatamente. E tem umas frases do Rig Veda que são de arrepiar, sabe? Ah, com certeza. Tipo, aquilo de que os sábios falam de muitas maneiras. Eles o chamam de Agni Yamamatarisvan. Ou então, no princípio veio a fonte de luz dourada. Ele era o único e verdadeiro senhor de tudo que existe. Nossa, que poder. É uma mudança e tanto, né? De vários deuses para um só. Mas a história não termina aí, não. Com o tempo, o sacerdócio bramânico foi se consolidando e a coisa complicou um pouco. Complicou. Como assim? É que os rituais ficaram cada vez mais complexos, sabe? Ah, entendi. Bem diferente daquela visão mais simples do início dos E Vedas. qual foi o impacto disso? Bom, para começar, os sacerdotes se tornaram essenciais Essenciais para quê? para intermediar a relação entre o indivíduo e o divino. Ah, tá. E para garantir que os rituais fossem realizados corretamente, sabe? Não, azedava, né? É, tipo isso. A fonte descreve um sistema cerimonial bem elaborado que regia todos os aspectos da vida, do nascimento à morte. Nossa, que complexo.
E para quem não fazia parte da elite, o antigo panteão de deuses continua existindo, mas os sacerdotes eram fundamentais para navegar por esse sistema de regras e evitar as punições divinas. Então, para quem não era da elite, a coisa ficou bem mais complicada. Bem mais. Mas esse movimento, essa tendência a complicar as coisas, a gente vê em várias religiões, né? Verdade. Começa simples e com o tempo os rituais vão ficando cada vez mais elaborados. E aí surge uma classe sacerdotal para organizar, para controlar tudo isso. Burocracia religiosa, né? É tipo isso. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos. Que tal a gente falar do budismo? Boa. O budismo é fascinante, né? E tem um conceito que me deixa intrigada, sabe? A busca pela aniquilação da existência. Muita gente acha isso paradoxal, né? Como assim uma religião busca a extinção de tudo? Do pensamento, da individualidade. E ao mesmo tempo prega a moralidade, a justiça, o autossacrifício. Pois é. Né? E o Max Muller, ele captou bem essa aparente contradição. Ele mesmo. E como é que a gente explica isso? Bom, a chave está no fato de que a moralidade no budismo não tem nada a ver com recompensa ou punição. A ideia não é pro céu ou pro inferno, sabe? Entende. A prática da virtude é vista como um caminho para enfraquecer as paixões, As paixões. os desejos, os apegos, e preparar a mente para alcançar o nirvana, que é a extinção completa do ser. O fim do sofrimento, né? Exatamente. É uma visão bem diferente da maioria das religiões, né? Totalmente. A maioria das religiões promete recompensas para quem é bom e castigos para quem é mal. Mas no budismo a ética não está ligada a esse sistema de prêmios e punições. É sobre se libertar do ciclo da existência, né? Isso aí. Nossa, é muita coisa para digerir, né? O budismo é cheio de nuances, né? Mas agora, que tal a gente acompanhar a jornada de um peregrino? Um peregrino. Um cara que se aventurou por terras distantes em busca da verdade. Que história é essa? A história de Huan Sekune, um monge budista chinês que viajou até a Índia no século VII. Século VII, faz tempo. A jornada dele foi épica. Ele atravessou a Ásia Central, enfrentou desertos, montanhas. Perigos por todos os lados, né? E a fonte descreve a viagem dele com detalhes incríveis, sabe? Que legal. Tipo, ele atravessou a cordilheira Musur da Barran, que era super perigosa, cheia de gelo na mesca, nevascas. Nossa, que frio. E ele quase morreu várias vezes, sabe? Caramba. E ele foi pra Índia pra quê? Para estudar os textos budistas, sabe? Ele queria se aprofundar nos ensinamentos, trazer novos textos para a China. E ele conseguiu? Conseguiu. Ele passou 16 anos na Índia, estudando, visitando lugares sagrados. Nossa, que dedicação. E tem uma história incrível da jornada dele, sabe? Conta. Ele estava procurando uma caverna onde Buda teria deixado sua sombra, sabe? Que interessante. Só que a caverna era escura, perigosa. Sim. Ele entrou lá e não conseguiu encontrar a sombra. E aí ele tentou de novo e nada. E ele desistiu? Não, ele ficou lá rezando, meditando. E aí, de repente, a caverna se iluminou. E ele viu a sombra de Buda. Incrível. E essa experiência marcou muito a jornada dele, sabe? E mesmo nos últimos dias de vida, ele continuou dedicado à religião, sabe? Ele sentiu que ia morrer e se preparou para isso. E como foi a morte dele? Um dos discípulos dele sonhou que uma stupa, um monumento budista, tinha caído. E logo depois, Yognon Tsang morreu. Nossa, que coincidência. E mesmo ele tendo pedido um funeral simples, os preparativos foram grandiosos, sabe? Mesmo. Uma procissão enorme, um monte de oferendas. Parece que a gente não escapa da pompa ao fúnebre, né? Parece que não. Mas enfim, a história de Hyuntsang é um exemplo incrível de devoção, né? De busca pela verdade, por conhecimento. Exatamente. Mas agora, vamos mudar de novo o nosso foco. Vamos, que tal a gente falar do zoroastrismo? Boa. O zoroastrismo é uma religião antiga, cheia de mistérios. E eu confesso que não sei muito sobre ela. Mas é super interessante. E a fonte destaca um ponto importante, sabe? O Zendavesta, o livro sagrado dos zoroastrianos, não é só um livro de orações, como muita gente pensa. Zoroastro, o profeta que fundou a religião, dava muito mais valor ao trabalho, sabe? Ao trabalho. Ao cultivo da terra, à criação de gado. Interessante. Ele dizia que quem semeia a terra com cuidado e diligência ganha mais mérito religioso do que quem reza 10.000 orações. Nossa, que chover.
E essa ênfase no trabalho, na ação, é bem marcante no zoroastrismo. Mas é claro que a religião tem suas orações, seus rituais, né? Bem claro. E a gente vê isso no Vendidar, uma parte do Zen da Vesta. E o que tem no Vendidad? Tem um monte de coisa. Tem o mito da criação, a história de como Ahriman, o espírito do mal, destruiu as regiões sagradas. Nossa. Tem instruções sobre como cultivar a terra, como enterrar os mortos, como se purificar. Tudo bem detalhado, né? E tem uma coisa curiosa, os cães são super importantes no zoroastrismo, sabe? Eles são considerados animais nobres, puros. E tem até regras específicas para quem cuida deles. E os sacerdotes, os atrava, também tinham que seguir várias regras. Tipo um código de conduta, né? E a fonte traz alguns trechos das orações zoroastrianas, que são bem bonitas, sabe? Sério. Elas expressam uma devoção profunda a Ahura Mazda, o deus do bem, e falam da importância de fazer boas ações, de viver uma vida justa. Bacana. E a fonte faz uma distinção interessante entre a forma como os zoroastrianos veem a oração e uma visão mais transacional. Transacional. Como assim? Tipo, rezar para pedir algo em troca, sabe? Tá. A fonte diz que as escrituras zoroastrianas têm uma compreensão mais profunda da oração que vai além dessa troca de favores. Interessante. E mais tarde, no zoroastrismo, surgiu o conceito de Zevanakarana, o tempo ilimitado. Tempo limitado. E a ideia de um conflito eterno entre Ahura Mazda, o deus do bem, e Ahriman, o deus do mal. Nossa. Bem maniqueísta, né? Essa dualidade entre o bem e o mal é central no zoroastrismo. Mas a fonte conclui dizendo que mesmo as formas mais elevadas de religiosidade, como o zoroastrismo, não conseguiam satisfazer completamente as necessidades espirituais da humanidade. E aí a fonte faz um contraponto com o cristianismo, com a figura de Cristo. A fonte destaca o conforto e a inspiração que Cristo oferece. Interessante essa comparação. Mas agora vamos voltar para a parte de casa. Vamos. Que tal a gente falar do judaísmo? Boa. E para isso, vamos dar uma olhada no Talmud. No Talmud. E a gente tem um cara, o Deutsch, que era apaixonado pelo Talmud, sabe? É mesmo. Ele dizia que o Talmud era um tesouro de conhecimento comparável às grandes obras do direito romano e inglês. Caramba. Ele achava que o Talmud era super completo, sabe? Completo em quê? Em tudo. Tinha leis, ética, sabedoria popular, poesia, lendas, até ciência e metafísica. Nossa. Que mistura. E ele elogiava os membros do Sanhedrin, o conselho que elaborava as leis do Talmud, sabe? Ele dizia que eles eram super inteligentes, sábios, com conhecimento em várias áreas. Mas a fonte também apresenta uma visão mais moderada do Talmud, né? Moderada. Como assim? É que o Talmud surgiu da necessidade de adaptar a lei mosaica aos novos tempos, sabe? Então, algumas partes dele podem parecer meio antiquadas hoje em dia. Faz sentido. E a fonte mostra isso através de algumas orações, sabe? Orações. Tem uma oração da manhã que é super humilde, sabe? E uma oração da noite que parece mais vingativa. Vingativa. Tipo, pedindo para Deus punir os inimigos. Nossa, que contraste. E isso mostra que o Talmud é uma obra complexa, com várias camadas, várias vozes, né? Verdade. Mas ele também é uma fonte de sabedoria, de provérbios, sabe? Fofo. Tipo, a casa que não abre ao pobre, abrirá ao médico. Faz sentido. O Talmud fala de caridade, de humildade, de honra, do poder das palavras. E tem conselhos sobre casamento também. Tem de tudo no Talmud. É um livro que reflete os valores da sociedade judaica ao longo dos séculos, né? Porque ainda tem muito a nos ensinar. Com certeza. Mas agora vamos dar mais uma volta pelo mundo. Vamos. Pra onde a gente vai? Que tal a Índia com os relatos do Marco Polo? O Marco Polo. Um aventureiro e tanto, né? Ele fala dos Brahmanes, sabe? Os Brahmanes. Sacerdotes do hinduísmo. Tá. Ele descreve a dieta deles, a veneração pelas vacas. Eles não comem carne, né? E o Marco Polo também fala dos yogis, sabe? Os yogis. Aqueles caras que praticam yoga. Ele descreve o ascetismo extremo deles, sabe? E ascetismo? Tipo, viver com o mínimo de coisas, renunciar aos prazeres materiais. Nossa, get wrapped. E ele fala de uma bebida que eles tomavam feita com enxofre e mercúrio. Enxofre e mercúrio. Eles acreditavam que essa bebida prolongava a vida. Sei não. Melhor não tentar em casa. E o Marco Polo fala de outros povos também. Ele fala dos pastores paharis que viviam nas montanhas do Himalaia. E o que eles faziam? Eles tinham uns costumes
bem curioso, sabe? É, Eles davam voltas ao redor das aldeias e dos rebanhos, sempre no santuário, para dar sorte. Interessante. E eles acreditavam que era preciso apaziguar os espíritos inferiores, sabe? Pra apaziguar. Fazer oferendas para eles, para evitar que eles causassem problemas. Ah, E ele tinha um espírito protetor da aldeia, é o sabe? espírito protetor. E esse espírito ficava guardado numa arca, no santuário. O que eles faziam com essa arca? Eles levavam ela em procissão, sabe? Decoravam a arca, dançavam, cantavam. Uma festa religiosa, né? É tipo isso. E a gente também tem a história do Hormahon Roy, né? O Hormahon Roy, um reformador religioso indiano. Isso. Ele tentou reformar o hinduísmo, sabe? E como ele fez isso? Ele acreditava que os Vedas, os textos sagrados, eram originalmente monoteístas. Monoteísta. Eles falavam de um único Deus. E ele queria voltar essa pureza original. É, tipo isso. E ele fundou o movimento, o Brahma Mahasaya. E o que esse movimento pregava? A rejeição à idolatria, a crença num Deus único e universal. Interessante. Uma tentativa de modernizar o hinduísmo. Uhum. E a fonte também fala da lenda do sacrifício de Daksha, sabe? Eu não conheço essa lenda. É uma história sobre uma disputa entre os adoradores de Shiva e Vishnu, sabe? E Shiva intervém e causa um monte de confusão. E como termina a história? Melhor você ler a fonte pra saber. Tá bom? E tem a história de Krishna e Rama também, sabe? Krishna e Rama. Duas divindades muito importantes no hinduísmo. Vaca. E a fonte descreve os feitos heróicos deles, as lutas contra os demônios. É tipo mitologia hindu, né? Isso. E tem a história de Kesidwaja e Kandikya também, né? Ah, sim. Uma história sobre a importância de ter uma conduta justa, sabe? E sobre o poder da penitência, do arrependimento. Interessante. E a fonte menciona o conceito chinês do Chungyun, sabe? O invariável no meio. E o que significa isso? É um princípio que busca o equilíbrio, a moderação em tudo, sabe? Entendi. É um guia para viver uma vida harmoniosa. Bacana. E falando da China, a fonte descreve a presença marcante dos pagodes, sabe? Os pagodes, aqueles templos com vários andares. Isso, eles são onipresentes na paisagem chinesa. E o que mais a fonte fala sobre a China? Ela fala da veneração aos ancestrais, sabe? A veneração aos ancestrais. É, uma prática muito importante na cultura chinesa. E como eles faziam isso? Eles queimavam oferendas de papel, faziam orações nos túmulos dos ancestrais. Para pedir proteção, orientação. Eles acreditavam que os ancestrais continuavam presentes de alguma forma, sabe? Interessante. E a fonte também fala das grandes festas com sacrifícios que aconteciam em certas épocas do ano. E o que eles sacrificavam? Animais, alimentos. E para quê? Para agradecer aos deuses, pedir boas colheitas, prosperidade. Entendi. E tinha a cerimônia imperial de aração do campo sagrado, sabe? Eu não conheço essa cerimônia. Era um ritual super importante, sabe? E quem participava? O próprio imperador. Nossa, Ele ia lá e arava a terra com um anado de ouro, sabe? que chique. Era um jeito de pedir fertilidade para a terra, de garantir boas colheitas. Faz sentido. E a fonte também fala dos sacerdotes taoístas, sabe? Os taoístas. Eles tinham uns rituais bem diferentes, sabe? Eles andavam descalços sobre brasas, sabe? Que dor. Era na teste de resistência, de fé. Caramba. E a fonte conta a história de um mosteiro, sabe? Um mosteiro? Ele foi fundado por um eremita, um cara que vivia isolado em oração. E o que aconteceu? Ele recebeu uma visita divina, sabe? É mesmo. E essa visita o inspirou a construir o mosteiro. E a fonte descreve com detalhes a cerimônia de oferendas que as famílias chinesas faziam aos deuses, sabe? Eles preparavam a comida, acendiam velas e incensos, faziam reverências. É tipo um ritual doméstico, né? Isso. E eles também queimavam papel moeda, sabe? Papel moeda. Para garantir que seus ancestrais tivessem dinheiro no outro mundo. Interessante. E a fonte também descreve um ritual bem legal, sabe? Qual? O retorno das divindades ao templo depois de uma procissão. Entendi. Era uma cerimônia bem elaborada, com música, danças, fogos de artifício. Uma festa? Uma celebração da volta dos deuses para casa. Legal. Mas agora, vou mudar de continente. Vamos! Que tal a gente ir para América do Norte? Da América do Norte. Vamos conhecer os rituais dos Namen, um povo indígena que vivia na região do rio Missouri. Interessante. E a fonte descreve a cerimônia Okipa, que era bem intensa, sabe? E nessa, como assim? Eles faziam piercings corporais, se penduravam em ganchos, corriam com crânios de bisão. Nossa,
Que pesado. E o mais impressionante é que os espetos que eles usavam nos piercings tinham que ser arrancados, não podiam ser removidos com cuidado. Caramba, que dor. E a fonte conta a história de um cara que estava participando da cerimônia e o espeto dele enganchou num tendão, sabe? Nossa, Foi horrível. Mas ele aguentou firme, não demonstrou dor. que coragem. Para eles, era uma prova de resistência, de força espiritual. E os Manan também tinham uma busca pela medicina, sabe? Pela medicina? Não a medicina que a gente conhece, mas um guia espiritual na forma de um animal. Ah, Tá. Eles faziam jejuns, se isolavam na natureza em busca de visões. E o que acontece nessas visões? Eles encontravam o Anemabu seria seu protetor, seu guia espiritual. Interessante. E a fonte também conta a história de Wakarahaku, o fazedor de chuva. O fazedor de chuva. Ele era um xamã, um líder espiritual. Ele conseguia fazer chuva. Ele dizia que sim, mas ele sempre tinha uma desculpa para quando não dava certo, sabe? que espertinho. E a fonte conta uma história engraçada, sabe? Conta. Ele estava fazendo um ritual para chover e aí, por coincidência, um barco a vapor passou no rio. E ele aproveitou a fumaça do barco para dizer que era a fumaça do seu ritual que estava fazendo chover. Que pilantra. Mas ele enganou todo mundo. E a fonte fala de outros rituais indígenas. Fala! Ela descreve as cerimônias de cura conduzidas por um curandeiro. E fala do calumé, o cachimbo da paz. O cachimbo da paz. Um objeto sagrado para muitas tribos indígenas. É porque ele servia? Para selar acordos, para fazer orações, para celebrar a paz. Entendi. E a fonte descreve o ritual de fumar o calumé, que era bem elaborado, sabe? Eles preparavam o cachimbo com cuidado, faziam uma oração ao grande espírito. E a fumaça do cachimbo tinha algum significado especial? Sim. Ela representava a união entre o céu e a terra, a conexão com o divino. Que bonito. E a fonte também conta a lenda da pedra do cachimbo, sabe? Eu não conheço essa lenda. Uma história sobre a origem do calumé contada pelos índios Sioux. E como é a história? É melhor você ler a fonte para saber. Tá bom. E a fonte também fala da lenda do cisne vermelho, que era um pássaro sagrado para algumas tribos. E o que ele representava? Ele era símbolo de pureza, de beleza, de paz. Que legal. E a fonte menciona a crença dos iroqueses nas 3 irmãs, sabe? Nas 3 irmãs. O milho, o feijão e a abóbora. Eles acreditavam que essas plantas eram um presente do grande espírito, que deviam ser cultivadas juntas. Faz sentido. Elas se complementam, sabe? E a fonte também fala dos inuites, sabe? Os inuites. Aqueles que vivem no Ártico. Isso. E o que a fonte fala sobre eles? Ela fala do impacto da chegada dos missionários cristãos, sabe? Os missionários tentaram converter os inuites, mudar os costumes dele. E conseguiram? Em parte. Os inuites adotaram alguns costumes cristãos, mas mantiveram muitas de suas tradições. Entendi. E a fonte fala do Angekorku, xamã inuit. Xamã? Ele era um líder espiritual, um curandeiro. Tá. E ele fazia uns rituais bem interessantes, sabe? Ele fazia uma jornada espiritual para Aiwiliayu, o espírito que controlava os animais. E o que acontecia nessa jornada? Ele tinha que enfrentar vários perigos, sabe? Perigoso. Animais selvagens, espíritos malignos. Nossa. E quando ele chegava até Aiwiliayu, ele tinha que fazer uma oferenda, sabe? Oferenda? Ele cortava um pedaço da sua mão e oferecia para ela. É doideira. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.